Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. Hoje vou ver o vídeo do Gustavo Marques, o quão bom foi o Pelé. O canal do Gustavo Marques é muito bom, eu já tenho visto outro tipo de conteúdo do canal dele, não é? Mas tenho tentado não ver os vídeos que envolvem futebol brasileiro, exatamente para depois reagir aqui no canal. E até o título do vídeo começa com uma pergunta que é muito boa, não é? O quão bom foi Pelé? Eu vou já dar spoiler. Foi o melhor. E eu, né? Vou reagir a isso. Mas antes de irmos ao vídeo, tenho uma grande novidade para vocês. A partir de segunda-feira, na rádio Alta Tensão, vai estrear o programa Chute Lusófono. Vai ser a minha primeira aventura na rádio. Eu vou deixar os links na descrição. O programa depois também vai para o YouTube da rádio. Para já ainda só em versão de áudio. Mas, para quem quiser, estreia segunda-feira no Brasil. Terça-feira cá em Portugal. Portanto, estreia à meia-noite de Portugal. Como estamos no horário de inverno, acho que é às 21 horas, se não me engano, de Brasília, acho que é 21. E fico sempre em dúvida, né, porque o horário muda aqui em Portugal e no Brasil não muda. Nunca gostei dessa questão da mudança de horário, acho estúpido, mas ok. E isso tudo aconteceu porque eu tive uma entrevista na Rádio Alta Tensão, ou seja, na mesma rádio, sobre o meu projeto musical. Vocês podem ir ver. Já está disponível no canal do YouTube da rádio. Para quem gostar, pronto, música pesada, heavy metal, ok? Pode conhecer uma outra faceta do Portuga React. E depois da entrevista, surgiu a conversa, neste caso do entrevistador, né, que é o dono da rádio, neste caso do Vítor, me convidar para fazer um programa lá, já que ele não tem nada de futebol, de desporto em si. E eu aceitei, pronto, porque não? Vai ser um programa semanal, cerca de 1 hora, não é? Mais ou menos 1 hora. Vamos tentar depois no futuro passar para 2, mas depois eu também tenho que ganhar um pouco de experiência e ter outro tipo de equipamento, ok? Portanto, quem quiser apoiar as novas aventuras do Portuga Reacts, eu vou deixar tudo aqui nos links e vamos ao vídeo. O primeiro comentário diz que a lista, não é? Começa depois do Pelé. É o único jogador intocável, Se não é? Pedro Álvares Cabral descobriu o Vamos Brasil, lá. o Pelé apresentou o Brasil para o mundo. O rei foi o maior jogador da história do futebol, e seus feitos Muito ficaram provavelmente. para sempre marcados no mundo dos esportes. Toninho, atenção. Agora Pelé. Limpo. Foram 2. Um gol de Pelé. Foram 2 assim, só com um toque. Um gol de Pelé, sem dúvida nenhuma, senhor. Bem, eles também entraram, né? Muito do que os jogadores craques de hoje em dia fazem em campo, seja com dribles, toques diferenciados na bola ou chutes pro gol, Já o Pelé fazia. já fazia no passado. E a É. sua história foi uma das mais Basicamente. marcantes de todas. Existem jogadores de futebol, e existe o Pelé. Claro que é assim, há coisas que a gente viu o Ronaldinho fazer que se calhar o Pelé não fazia, mas faz parte da evolução do futebol também. Mas na sua maioria, muitas das coisas que são feitas pelos melhores jogadores da atualidade e dos últimos anos, já o Pelé fazia nos anos 60, não é? No dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nasceu um garoto que Três recebeu o nome Corações. de Edson Arantes do Nascimento, filho de Celeste Arantes e de João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho. O seu João era jogador de futebol e foi jogar no Bauru. Aí, Ok, toda a família ok. se mudou com ele para o interior de São Paulo. Em campo, o pai de Edson Então foi já por causa fez disso algo que ele nem mudou. mesmo o filho conseguiu fazer. Dondinho marcou 5 gols de cabeça. Então, porque assim, eu sabia que ele tinha nascido em Minas, não é? Nunca soube foi a história de como ele foi parar, né, ao Santos, né? Neste caso a São Paulo. Sendo assim, já está aqui. Em um único jogo. A infância de Dico, como Pelé era chamado na época, foi simples e humilde. Houve um período em que o pai ficou sem receber salário, e o garoto começou a engraxar Sim. sapatos na rua para ajudar a família em casa. Mas sempre que podia, ele pegava uma bola ou qualquer coisa que se tenho que ver o filme do Pelé. para brincar de futebol. E muito do que ele sabia fazer É? Há foi um graças filme, aos né? ensinamentos do seu pai Dondinho. Eu tenho que Em ver isso. 1950, Dico tinha apenas 10 anos e viu seu pai chorando. Ele perguntou o motivo do pai estar triste. É e este cabisbaixo. filme, eu tenho que ver isto. Aí, Epá, o pai eu Dondinho nunca vi. respondeu: porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Dico virou pra ele e disse: pai, não chora, que eu vou ganhar uma Copa do Mundo. E pelo time Vai ganhar de 3. Bauru, Dico já fazia a sua mágica e se tornou Pelé, porque chamava o goleiro Bilé do Vasco dessa maneira e o apelido pegou. No início ele não gostava muito, Ok. mas depois tomou gosto. O garoto que encantava com Ainda a bola bem, nos né? pés foi descoberto pelo ex-jogador Valdemar de Brito, que levou o Pelé para jogar no Santos, em 1956. Ele rapidamente se juntou ao time profissional. Nos treinos, Pelé, de apenas 15 anos, fazia coisas mágicas. que Pois, eu ia encantou a perguntar se todos tinha os sido aos jogadores do 15, país. se foi Todos se tinha sido sabiam aos que o fenômeno 16, estava né? surgindo. No ano seguinte, ele começou a jogar partidas oficiais pelo Santos. Mas olha- E destruía fazendo gol. Só. Caralho, mano. A força que ele tinha, né? O chute que deu, com uma bola muito pesada, não é? Já o Eusébio tinha essa característica também. Eu não sei como é que eles faziam aquilo, com aquelas bolas e com aquelas chuteiras e provavelmente o gramado muito mal também. Eu se não me engano, isto é o jogo, estava a falar do Eusébio, eu acho que isto parece ser o Benfica. Arrudo. Em 1957, É o Coluna. em 38 partidas, Pelé marcou 41 gols. O grande desempenho fez o jovem ir para a seleção brasileira.
E em Posso estar errado, não é? era ano de Copa do Mundo, lá na Suécia, e o Pelé foi convocado. Na Europa, ninguém sabia o que era o Brasil. Nosso país até então era desconhecido, e ninguém botava fé na nossa seleção. Para o Pelé, tudo era muito novo, e os jornalistas diziam que o garoto ia sentir a pressão. Mas com apenas 17 anos, Pelé começou a mostrar traços de majestade dentro de campo. A FIFA Eu acho que ele nem começa como titular, não é? Aleatoriamente, e o Pelé ficou com a 10. E numeração naquela época não tinha prestígio algum, nem mesmo a 10. Mas depois que ele usou, a camisa 10 nunca mais foi a mesma. Devido a uma lesão, Pelé nunca mais foi a mesma. No jogo da fase de grupos naquela Copa. Pois, eu bem parecia que ele não tinha sido logo titular. Pela primeira vez contra o país de Gales, e se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo. Não sei se ainda é, pois não. Por acaso não sei, tenho que rever essa informação. Na semifinal contra a França, o Pelé destruiu. Deu um show de habilidade e marcou 3 gols. Um aproveitando um rebote e o outro aproveitando uma sobra. Já o terceiro, meu amigo, foi um baita golaço. Toma. Bum. O Brasil venceu a França por 5-2. A grande final foi contra os anfitriões, a Suécia. A seleção brasileira começou perdendo, mas logo a magia e o futebol arte apareceu, e um show passou a ser apresentado dentro das 4 linhas. Pelé fez diversas jogadas bonitas e de efeito. E claro, balançou a rede. Ui. Primeiro com gol de cabeça. Pelé levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! E depois vem aquele gol mítico, né? E depois marcou um gol lendário e inesquecível, que entrou para a história das Copas. Tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina. Oi. E toma. Pá, este golo já foi visto e revisto e entrou em tudo que é, sei lá, documentários que eu vi, tudo, meu. Tudo. Este golo, não sei se não foi dos golos que eu mais vi na vida. Tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. O Brasil venceu a Suécia por 5-2, com direito a 2 gols de Pelé e um show dos brasileiros que apresentaram o país do futebol para o mundo. A seleção conquistou seu primeiro título de Copa. Pelé, em 4 jogos, marcou 6 gols e se tornou o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Com 17 anos, 6 gols em 4 o jogos. da Vila cumpriu a promessa que tinha feito ao pai 8 anos antes. De volta ao Brasil, Isso é que é, o povo brasileiro... Isso é que é muito louco, não é? E provavelmente dali o choro compulsivo de uma criança, não é? Se bem que naquele tempo, hoje se calhar nós chamamos criança a um jovem de 17 anos, na altura, tu tens 17 anos, tinhas que ser um pouco mais responsável do que são, por exemplo, os jovens de 17 anos hoje em dia. E até mesmo um pouco da minha geração também. Eu quando tinha 17 anos também não era propriamente muito maduro. Mas eu vejo ali naquele choro a tal promessa, não é? Parece que é... Não sei, mano. Obviamente a alegria daquilo que tu fizeste com o teu país, mas a promessa a um pai, não é? Eu hoje sei dar muito valor a isso, não é? Porque já não tenho o meu. E entendo perfeitamente isso, não é? Porque pai é pai, mãe é mãe e... Olha, é o que é. Se tivesse tido a mesma oportunidade também teria reagido, obviamente, da mesma forma. Vivia maravilhado e feliz nas ruas graças à conquista da equipe brasileira. Pelé foi aclamado e se tornou um símbolo nacional. Uma recepção digna de realeza. Ele passou a ser admirado por todos. O menino negro, pobre da favela, se via no Pelé. Ele era a imagem mais promissora que o Brasil tinha, e ele encantava a todos dentro e fora de campo. Podemos dizer que ele foi a primeira estrela esportiva mundial. Era como ser mágico. Sim, e com sim. Ele fazia magia e muitos gols pelo time da Baixada. As pessoas e tem outra, há um paravam... restaurante, eu acho que já disse isto em algum vídeo, mas tem lá uma fotografia do Pelé a assinar. Tem lá a camisa assinada do Brasil, aí tem fotografia do Pelé com o cozinheiro e com o dono do restaurante. Assim que entras, vês logo, ele esteve lá. E eu quando vi essa foto pela primeira vez, eu assim, mas o Pelé esteve aqui? Depois fui perguntar lá aos empregados, eles te confirmaram, não, o Pelé esteve aqui em 1991, se não me engano. Tenho que ir lá outra vez comer para confirmar. E é incrível, né? O Pelé esteve aqui no restaurante que eu costumo ir comer. Mas a primeira vez que vi, pá, fiquei surpreendido. É para vê-lo ou ouvi-lo jogar. Era uma estrela mundial, sim. E ligando no rádio ou à TV. Vai a qualquer lado do mundo. 46 jogos oficiais pelo Peixe. Toda a gente sabe quem é o Pelé. 66 gols. Fora que ele teve que se alistar no exército porque completou 18 anos. E também jogou no time do quartel, disputando torneios e campeonatos entre as Forças Armadas. Ele ficou lá por 6 meses. Respeitei. Pelo Santos, em 1959, Pelé marcou o gol mais bonito da sua carreira, contra o Juventus de São Paulo.
A jogada começou com o Durval pela direita, que driblou um e fez cruzamento pro Rei, que deu um chapéu no domínio, chapelou Outro chapéu. mais um e Mais depois um. chapelou o goleiro. De cabeça, ele mandou pro fundo da rede. Um golaço, mas sério? não teve filmagem, e fizeram uma simulação do lance. O que Ok. tem mesmo são fotos e os depoimentos de quem viu aquela obra de arte. Pelé era totalmente Foram várias atlético. pessoas, além dos Ele adorava jornalistas, treinar né? E tinha o costume de ficar no campo depois do treino para aperfeiçoar suas habilidades. Além disso, adorava treino físico. O cara parecia uma Porque máquina ele de era tanto que gostava de fisicamente treinar. Era o primeiro santo, a chegar não é? e o último a sair. Se exercitava todos os dias. Que era o que na altura eles, né? Por exemplo, eu comparo muito pá, é assim, já vi muitos jogos dos anos 60, eu gosto muito de ver jogos antigos, ok? E claro que naquela altura tínhamos o Di Stefano, estava mais a acabar a carreira, o Coxis, o Puskás, tínhamos muitos húngaros, né? Claro que haviam muitos, né, brasileiros que eram habilidosos, é preciso falar do Garrincha e assim, mas é que o Pelé por exemplo, o Eusébio, além que, pronto, eu coloco o Pelé um patamar acima do Eusébio, né? E mesmo o próprio Eusébio sempre disse que sim também, pá, acho que não dá para negar, mas ambos tinham praticamente quase as mesmas características. Eram super possantes, né? Possantes do físico, habilidade, o Pelé era mais habilidoso que o Eusébio, e isso fazia muita diferença, mano, eles eram bois em campo, né? E quando começavam a correr, esquece. Incentivava muito os companheiros de equipe a fazerem o mesmo. Naquela época, não existia o Brasileirão ou a Libertadores, e o Santos fazia excursões pela Europa, mostrando o futebol brasileiro pro mundo. Os caras venciam geral. Foram poucas derrotas, e uma delas para o Olympiacos da Grécia. A equipe sério? grega ficou tão feliz que colocaram feito no Mano, hino que do loucura. time. Já em 1962, ano de Copa do Mundo no Chile, todo mundo achava que aquela seria a Copa do Pelé, porque ele estava mais maduro, com 22 anos, e estava dando show em campo. Fora o jogo Mas que ele fez cá em camisa 10 Lisboa, se machucou não é? na Que segunda faz 3 partida golos. daquela Copa, com uma dor na virilha, e não jogou mais aquele Mundial. E jogou Aí, muito. O Garrincha e Loucura. companhia garantiram o título Se eu mundial para o aplaudi Brasil. aqui no Estádio da Fora Luz. dos gramados, o Brasil como país estava se modernizando em eficiência, indústria e cultura. E o Pelé teve um papel fundamental nisso. Ele foi o garoto propaganda de diversas marcas e produtos, além de fazer participações em diversos programas de TV, Lá novelas, está, que filmes e é séries. o que ajudou muito ao que é o futebol moderno de hoje, não é? Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. O futebol identificava o brasileiro no mundo isto é um afora. grande Se ele meme, dissesse que mano. era Isto é um meme brasileiro muito para o bom. gringo, eles simplesmente responderiam Pelé. O Santos continuava dando show mundo afora, e também no recém-criado torneio Taça Brasil, que era o que podemos chamar de Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou 5 vezes consecutiva, mas em 1966 era hora de mais uma Copa do Mundo. Pelé queria o seu terceiro troféu para se aposentar da seleção, mas naquela época o futebol já tinha mudado um pouco. Passou a ser mais Sim. pegado e mais truncado. As seleções adversárias prepararam um esquema O para parar Pelé levou muita porrada. que Olha, fizeram aí está, diversas contra faltas nele Portugal. no decorrer do torneio. Pelé apanhou bastante na Copa de 66. Foi caçado em todas as partidas. É isso que eu ia dizer, não foi só no jogo contra Portugal. Ele já vinha machucado, né, dos outros jogos. Depois, quando chegou o jogo contra Portugal, pá, foi estragar o que já estava estragado. Mas fazia o mesmo ao Eusébio, foi igual. O jogo da semifinal de 66, entre Portugal e Inglaterra, também foi, epá, a estratégia que foi aplicada no Pelé foi aplicada no Eusébio. Naquela altura, os melhores jogadores, epá, levavam muita porrada. E assim, passava tudo. E a seleção brasileira venceu apenas a partida de estreia. Perdeu os outros 2 jogos da fase de grupos e não se classificou para as eliminatórias. O camisa 10 jogou 2 acha que partidas. perdeu com a Hungria e marcou com um Portugal, gol. né? Pelé queria então se aposentar da seleção, mas acabou voltando atrás para poder jogar mais uma Copa. E sim, com a Só que antes camisa disso, do um momento Eusébio, marcante provavelmente. aconteceu com a camisa do Santos. Em 1969, a equipe estava em turnê no continente africano, e na Nigéria havia uma guerra civil. Mas para que o Santos pudesse jogar lá, foi decretado um cessar-fogo. Pelé e a equipe santista simplesmente pararam uma guerra. Em relação a essa história do ter parado a guerra, eu, por acaso há pouco tempo vi uma espécie de vídeo, uma análise, não sei. Pelo que entendi, não foi bem parar a guerra. O que aconteceu é que, aparentemente, assim, eu não sou entendido, eu só vi o vídeo a explicar isso. Meio que houve um grande perímetro de segurança numa zona bastante grande, né? Porque se acontecesse alguma coisa, uma bala perdida atingia um jogador brasileiro ou, por exemplo, o Pelé. Tinhas ali um problema diplomático com outro país e se ia dar um grande problema. A guerra não foi parada, né? Tipo, a 100%, pelo que eu entendi. Epá, eu vi isso foi em que canal, mano? Epá, agora não tenho certeza, mas eu vi aqui no YouTube alguém a explicar isso. Que, muito sinceramente, para mim interessa pouco, né? Pelo menos naquela cidade onde eles estavam... não houve confrontos, não é? Pelo menos isso. Dentro do Maracanã, Pelé, até então, tinha 999 gols marcados. Precisava de apenas mais um para fazer 1000 gols. E ele sofreu um pênalti contra o Vasco. Antes da cobrança, os jogadores do Santos não estavam nem perto da área.
apenas os jogadores do Vasco. Os santistas ficaram lá no meio de campo perfilados. Ah, Pelé sério? não entendeu nada, porque se ele errasse, quem pegaria o rebote? Mas o time confiava nele. Naquela hora, Que Pelé disse que loucura, suas mano. pernas começaram a tremer e que ele estava bem nervoso, com a respiração ofegante e Normal. apreensivo. E na hora do chute, isso aí aconteceu. Também um homem. Então ele virou para trás, mas vocês vão ficar aí? Pelé apontou. O goleiro quase que pega. Não faças isso, não é? Não vais pegar esse gol, por amor de Deus. O time do Santos no meio de campo. Fora dos gramados, naquela época o Brasil Que vivia o loucura. auge da ditadura militar, onde o povo Aí, não tinha vai, liberdade no ir e vir ou de expressão. E o Pelé era muito criticado. Em Portugal pela falta vivíamos de a mesma posicionamento situação, quanto não a é? isso. Ele de fato não queria jogar a Copa de 70, mas os boatos de alguns jornalistas são de que ele foi praticamente obrigado a ir jogar pelo governo. Já nas palavras do rei, ele mudou de ideia e decidiu ir jogar porque sentia como um último desafio a Copa de 70, com seus 29 anos de idade. E ele foi. O time de Zagallo não tinha só o Pelé de craque. Não. Foi não. Aquela foi uma das melhores, se não a melhor seleção brasileira da história. O grupo era Rivelino, extremamente unido Gerson, e ficou conhecido como Esquadrão. Tostão. Eram como se fosse uma família mesmo. Nas resenhas Carlos, e também dentro de Carlos campo. Alberto Torres, não me engano? Apesar do time recheado de lendas e estrelas, a seleção estava desacreditada. Nem todo mundo botava fé na equipe, por conta do péssimo resultado na Copa anterior. Além disso, na partida de estreia contra a Sim, isso acontece. Tchecoslováquia, o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar com o Rivelino. O Pelé quase fez um golaço do meio de campo. Bem a bola aos jogadores tchecos. A sobra Isto é o para tal Pelé. gol que o Pelé nunca fez. Quase que ele derruba esse estádio que ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente. Estas coisas é que... Mas o gol da virada veio no segundo tempo e dos pés dele. Uma trivela, né? Acho que foi quase uma trivela, né? Acho que sim. O Brasil venceu por 4-1. O jogo seguinte foi contra a Inglaterra. E o Pelé obrigou o goleiro Gordon Banks a fazer uma das melhores defesas da história. Defesas de sempre, sim, sim, sim. Ele lá de cabeça, não é? Se não me engano. Sim. Isto é uma defesa. Mano, é que a bola estava quase lá dentro, mano. Na partida, o rei Só deu uma ainda jogava linda de assistência para fios, Jairzinho balançar a rede. com E o Brasil colares venceu e a tudo. Inglaterra por Loucura. 1-0. Contra a Romênia, Pelé marcou 2 gols, sendo um de falta. Um baita golaço. Passou para ele, apontou a direção. Sim. Também vi isso. Lembro-me disto, de ver lá está os documentários dos mundiais. O Brasil venceu a partida por 3-2. Contra o Peru nas quartas de final, mais um show da seleção. Pelé não marcou, mas deu assistência. E a equipe venceu por 4-2. A semi foi contra o Uruguai. E o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa, o Pelé ativou o modo apelão e começou a jogar muito. Fez uma jogadaça incrível e foi derrubado na área. Mas o Estão juiz não deu 6. pênalti. O uruguaio Fontes pisou de forma desleal no Pelé pra Estavam machucar, 6, e aquilo deixou o rei mano. furioso. Cansado de apanhar como nas 2 Copas anteriores, Pelé gravou o número da camisa dele. Em um lance na lateral, Pelé estava correndo e o Fontes veio marcar. Aí, Pelé esperou ele chegar perto e deu uma cotovelada na cara do uruguaio. Sim, aí, mãe. Pois foi. Momento propício pro Pelé dar um troco nele. O Pelé espera ele certinho. Toma lá. Pelé ainda recebeu a falta no lance. Depois, o Brasil Sério? virou com o Jairzinho e ampliou com o Rivelino, que recebeu uma assistência. Pois é, o Jairzinho. O rei Até marcou quase marcou o nos quarto jogos todos, em uma não é? jogada de gênio. Sim, isto depois é o outro dos golos que o Pelé nunca fez, não é? Eu não sei se falam do gol de antes do... Neste caso, do remate antes do meio campo, não é? Ou este, como o gol que o Pelé nunca fez. Eu já ouvi essa expressão. Epá, provavelmente. Eu já vi foi vídeos a recriar isto, em que a bola O entra. Brasil venceu o Uruguai por 3-1 e chegou até a grande final contra a Itália. No caminho até o estádio, Pelé chorou e pediu ajuda para Deus. Aos 18 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar de cabeça. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Rivelino e mandou a boca na meta, pula a peneca, meteu gol! Era o Dinosoff, não era? O goleiro Comemoração da foi Itália, se não me engano. Soco no ar e abraço no Jairzinho. A Mítico. Itália conseguiu É, empatar, imagem mas o Brasil mítica, marcou né? mais 2 gols com Gerson e Jairzinho. A seleção brasileira jogou muito naquela partida, e a prova disso foi o último gol. O melhor gol da história da seleção, na opinião de muitos. Um gol que representa muito o espírito daquele O time. que é o futebol brasileiro, Esquadrão sim. marcou um gol coletivo que terminou com o chute do Carlos Alberto. Rivelino para Jair.
correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele. Não, e a jogada ainda vem de trás. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol! Pá, era uma grande equipa. Esquece. E o chute, toma. Aí, já. Brasil, tricampeão mundial. O Pelé se aposentou da seleção no ano seguinte, em 1971, com 30 anos de idade. O Rei se aproximava do seu fim de carreira e deixou o Santos em 1974, com 1.116 jogos disputados e 1.091 gols marcados. Ele ficou 16 Só anos pelo no Santos, Peixe. né? Pelé resolveu ir jogar nos Estados Unidos, no time chamado Cosmos, e ficou lá por 3 anos. Sim. Ele não era apenas um jogador, era praticamente uma celebridade. Dentro de campo, o Rei fez bonito também. Marcou vários gols, inclusive um de bicicleta. Obviamente, não é? Por que não? Ele não jogou com o Beckenbauer no Cosmos? Acho que sim, né? No dia 1 de outubro de 1977, Pelé se aposentou dos gramados, e o Rei deixou seu legado no futebol. Foram 1.363 jogos, 1.281 gols, contando amistosos. Já em jogos oficiais foram 795 jogos, 756 gols marcados e 367 assistências. Coisa pouca, não é? Incrível média de 1.41 de participação em gol por jogo. Além disso, Pelé conquistou 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais de Clubes, 2 Libertadores, 5 Campeonato Brasileiro e vários outros títulos e prêmios. Um jogador completo, capaz de finalizar e dar passes com as duas pernas, cabeceio certeiro, impulsão acima da média, força, agilidade e muita, mas muita garra. O famoso jogador perfeito. O Rei faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Pouco tempo de eu ter vítima começado o canal, né? complicações de um câncer no colo. Mas uma coisa é certa, 2 meses depois de eu ter Rei começado o nunca canal. perde a majestade, e o Pelé jamais Verdade. será esquecido. O gol mais bonito que eu marquei saiu de uma tabelinha com a Celeste, e o batizamos Edson Arantes do Nascimento. O Pelé revolucionou o futebol. O Pelé parou uma guerra. O Pelé uniu países e famílias. Não havia problema de raça ou de língua. Eu nasci em 1970. Em 2002 fui campeão do mundo. Eu era o capitão. Tive a honra de receber o troféu da Copa do Mundo de ninguém menos do que quem? Pelé. Cara, se eu falar Pois mais eu vou foi, chorar. pois foi, É muito pois foi. emocionante. Vê-lo jogar era ver a alegria Eu de vi uma isso. criança combinada à graça extraordinária de um homem pleno. Eu lembro de Lembro-me uma bem cena disso. final da Copa do Mundo de 1998. Terno e gravata, tapete vermelho. Tinha Eusébio, Franz Beckenbauer, Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Tim Burton, Alan Dillon, Rod Stewart. Tamanha ansiedade, um estádio lotado, uma bela tribuna. Então uma coisa louca aconteceu. O Pelé chegou à tribuna e todo mundo parou. Se levantou e aplaudiu por uns 5 minutos. Espetacular. Espetacular. No momento em que a bola chegava aos pés do Pelé, o futebol se transformava em poesia. Um artista, a meu ver, é alguém capaz de iluminar um quarto escuro. Eu nunca achei e nunca vou achar a diferença entre o passe do Pelé para o Carlos Alberto na final da Copa de 70 e a poesia do jovem Rimbaldi. Existe em cada uma dessas manifestações humanas uma expressão Essa de foi boa. beleza que nos toca e nos dá uma sensação de eternidade. O maior jogador da história foi o Di Stéfano. Eu me recuso a classificar o Pelé como jogador. Ele estava acima disso. Todo mundo queria apertar a mão O dele, Puskás, né? tirar uma foto com ele. Dizer que você havia ido a uma festa com o Pelé era a maior medalha de honra da época. O meu nome é Ronald Reagan. Sou presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar porque todo mundo sabe quem é o Pelé. O Muhammad Ali acenou para a multidão, mandou beijos, fez tudo o que se esperava de Muhammad Ali. Mas assim que entrou no vestiário e viu o Pelé, ele parecia uma criança admirada. Quando as pessoas viam o Pelé pela primeira vez, era inacreditável. Eles começavam a chorar, os caras o seguravam e o beijavam como se estivessem diante de Deus. Era uma loucura. Ser considerado o rei do futebol Eu não é acredito. tarefa para poucos. É tarefa de apenas uma única pessoa. O cara conseguiu a admiração de todas as nações do mundo. De todos os jogadores e torcedores. tanto do fucking passado Pelé, quanto meu. do presente. O único Né? a ter conquistado 3 Copas do Mundo. E o único a ter também se sido visse o Pelé à idolatrado e frente, também respeitado fica- por todos. Podem existir craques no Ficava mundo, louco, meu. Mas igual a ele, será impossível. Se o futebol fosse um conto de fadas, todo mundo sabe quem seria o rei. Ei, esta. Aqui o Doku é que está aqui mal, né? Mano, vídeo fantástico. Bom, simplesmente Pelé, ok? Simplesmente Pelé. Eu antes de alguma vez ter visto o Pelé já tinha ouvido falar dele, né? Curiosamente pela boca do Eusébio. O Eusébio respeitava imenso o Pelé. Claro que na minha altura, quando eu era criança, não havia internet, não é? Pelo menos como há hoje, era muito difícil nós termos internet nos anos 90, principalmente onde eu vivia. Só em 2000, pai? 2001?
algo assim do género. E já era uma sorte, porque quase ninguém tinha daqui onde eu vivo. Eu tive essa sorte. E então vi muita cassete, né? Muita cassete VHS. Vários documentários, né? Vários documentários que eu conseguia comprar numa livraria. Aqui na aldeia ao lado, muitos dos mundiais e assim, e depois foi muitos documentários que eu passei a ver no canal da Eurosport, que passavam muitos documentários das Eurocopas e dos mundiais e da história do futebol, dos jogadores, alguns canais de desporto. Pá, é assim, quando comecei a perceber a dimensão do Pelé, eu entendi logo que, pronto, o que toda a gente sabe, foi o maior jogador da história do futebol e que o futebol é o que é hoje graças ao Pelé. Basicamente é isso. Portanto, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem passar depois no programa da rádio e ver a entrevista, ouvir as músicas, caso vocês gostem de música pesada, os links estão aqui em baixo. Portanto, até à próxima, um grande abraço e tchau!